Meus irmãos, Jesus fala de alimento e água que não eram tão abundantes naquela época na Palestina. Mas o ponto aqui é se é possível alguém viver sem alimento e água. Outro ponto importante que Jesus deixa aqui nas entrelinhas, se é possível alguém ser saudável sem sentir fome e sede. Por isso, irmãos, se faltar alimento e água, a pessoa morre. Mas se tiver os dois e faltar fome e sede, a pessoa também morre. Para a manutenção da vida é preciso que haja alimento e água. E não somente isso, é preciso também que haja um desejo de se alimentar e haja uma sede para se saciar. Jesus também fala aqui não somente de alimento e água, mas ele fala da justiça. E a ideia de justiça é abundante na Bíblia, principalmente no Sermão do Monte que Jesus falou. Neste sermão, Jesus fala que bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Isso posto, Jesus está dizendo para os seus discípulos e também para nós, que aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam isso, com certeza serão perseguidos. Em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus também diz que a justiça dos discípulos e todos aqueles que são súditos do reino de Deus precisa exceder a dos escribas e fariseus. Ele disse: a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Mais uma vez Jesus fala da justiça no seu sermão, capítulo 6, versículo 1, Jesus disse que seus discípulos devem fazer atos de justiça, mas sem vanglória. Não pode de forma alguma parecer que fez justiça. E em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz que os súditos do reino devem buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Então, buscar as demais coisas sem primeiro buscar o reino de Deus é perca de tempo. Vai ter ansiedade, vai ter problema no coração, vai ter outros tipos de problemas. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que Jesus se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. E em Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Agora, o que é justiça, então? Jesus fala de fome, Jesus fala de sede, e agora Jesus também fala de justiça. Biblicamente, justiça ou justiça de Deus é tudo aquilo que está de conformidade a uma norma. Justiça ou justiça de Deus é tudo aquilo que está de conformidade a uma norma. Deus deu uma norma a todos, e todos devem estar enquadrados nessa norma. Todos devem não somente estar enquadrados nessa norma, mas essa pessoa deve também ansiar, desejar que outras pessoas estejam enquadrados também nessa norma. Por isso é bem-aventurado aquelas pessoas que estão de conformidade com a norma de Deus revelada na sua palavra. E não somente isso, mas aquelas pessoas que desejam também que outras estejam também dentro dessa norma. Os discípulos de Jesus sabem que o mundo não obedece à norma de Deus, mas quem tem fome e sede de justiça não se conforma com isso. Ele vive debaixo dessa norma, ele luta para viver debaixo dessa norma, e também ele ensina essa justiça a outras pessoas. Lembro do nosso patrono da igreja presbiteriana, John Knox. Ele disse: Senhor, dá-me a Escócia, porque senão morro. Ele tinha tanto desejo que a Escócia se rendesse a Deus, que ele disse: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Isso que tem que consumir a nossa vida, irmãos. Se a justiça é a norma estabelecida por Deus,
os seus discípulos, aqueles que adentrarem no reino de Deus pela justiça de Cristo, devem manter correto relacionamento com Deus. E essas duas coisas juntas, meus amados irmãos, vai fazer com que tenhamos desejo que outras pessoas vivam de conformidade com a norma de Deus. Como seria, irmãos, um mundo se todas as pessoas vivessem debaixo da norma de Deus? Como seria o seu bairro, como seria a sua rua, o seu vizinho, se todas as pessoas se conformassem com a norma de Deus? Não haveria guerra, não haveria bomba nuclear, não haveria nada disso. O mundo não estaria preocupado com guerra, o mundo estaria preocupado com outras coisas. E aqui o Senhor Jesus diz: meus discípulos, meus súditos do meu reino, anseie por isso, ore por isso, esteja debaixo desta norma que o Senhor estabeleceu. A palavra de Deus, irmãos, é a lei celestial para ser vivida na terra. Oh, meus discípulos, isso tem que queimar no seu coração, isso tem que ser como, você tem que desejar isso como a sede, como você está com muita sede, desejar a água, você precisa estar sedento, você precisa estar faminto disso, porque o faminto busca exatamente alimento, e o sedento busca exatamente a água. Então, meus discípulos, então, igreja do Guanabara, anseie por isso, para que o Brasil ande de conformidade com essa norma, que a igreja viva debaixo dessa norma, que todos os povos vivam debaixo dessa norma, o mundo seria melhor, bem melhor. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu gostaria, irmãos, mediante isso, esse texto, falar algumas cláusulas proposicionais desse texto. Primeiro, é impossível alguém viver sem alimento e água neste mundo. Como também é impossível que um cristão viva sem fome e sede de justiça de Deus. Todo ser vivo quer alimento, todo ser vivo quer água. Então, isso precisa estar dentro de nós, a tal ponto que seja impossível viver neste mundo sem que tenhamos o desejo, sem que sejamos consumidos pelo desejo de que o nosso bairro, a nossa rua, a igreja viva de conformidade com a justiça de Deus. É isso que Isaías capítulo 26 e versículo 9 diz: com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Oh, irmãos, o profeta diz: Senhor, eu suspiro por ti, eu perco fôlego por ti, Senhor, e a minha alma de noite, Senhor, também deseja isso. E assim, irmãos, acontece em nossa vida com Deus. O profeta diz sobre uma pessoa saudável espiritualmente: sua alma suspira até de noite por Deus, e isso impulsiona para que ele busque a Deus. Se alguém não sente, irmãos, falta de buscar a Deus, se a falta de orar, buscar a Deus, isso não te preocupa, se isso não faz a sua alma suspirar, ansiar, talvez você esteja no CTI espiritual, e talvez você esteja até morto, porque sem alimento e sem água a pessoa morre, e para isso precisa termos ser consumidos, irmãos, com esse desejo, com essa vontade de orar. Quando nós vemos, irmãos, algum ato de injustiça, isso deve, irmãos, trazer uma grande tristeza para nós. Ó Senhor, tem misericórdia, para que o mundo viva acoplado com a tua justiça, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas que estão no caminho transviado da verdade. Ó Deus, isso precisa, irmão, nos incomodar.
Isso precisa queimar dentro do nosso coração. A pessoa que está viva e saudável diante de Deus, ela tem prazer em Deus e na sua palavra. Ela tem desejo ardente de Deus. Ela quer conversar com Deus. Por mais que seja 1 minuto da sua vida naquele dia, ela quer conversar com Deus. E talvez muitos aqui já tiveram o privilégio de estar tão sedento de Deus, que fecha a porta do seu quarto e ora e conversa com Deus. Conversei com um irmão muitos anos atrás, na minha juventude. Ele diz: irmão João, jovem João, era bem jovem, né? Olha, esse dia eu conversei com Deus. Eu pus uma cadeira no meu quarto e falei: Senhor, senta aqui que eu quero conversar contigo. Ele disse: como isso foi revigorante para mim. Eu saí do quarto revigorado. É claro que eu desejo mais, eu desejo conversar com Deus. Parece que o céu baixou no meu quarto e eu estava conversando com Deus. Oh, irmãos, nós não podemos viver o mundo. Eu sei que nós temos muitos afazeres, as preocupações da vida, precisamos trabalhar dobrado, precisamos, irmãos, fazer tudo isso, mas, irmãos, não podemos de forma alguma perder a fome e a sede por Deus. Se isso se perde, irmão, perdeu tudo. Nós vamos ficando magros espiritualmente. A pele vai ficar desidratada espiritualmente. O corpo já não tem ânimo mais para caminhar. Oh, isso precisa queimar o meu coração e o seu coração. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O profeta Jeremias, Deus falando através do profeta Jeremias a Israel, dizendo que a segurança de Israel estava exatamente nisso, em ter o nome do Senhor, em ser chamado pelo Senhor de Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 23, versículo 6, o profeta diz: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Oh, irmãos, aqui as coisas nem tudo são equânimes, né? Às vezes a balança não pesa igual, às vezes sentimos tristeza, até mesmo dentro da igreja, até mesmo no colegiado da igreja, até mesmo, irmãos, outros pontos da igreja, parece que não são equânimes, parece que as coisas não caminham de forma unificada, e às vezes isso traz tristeza para nós, mas, irmãos, precisamos deixar aqui o fogo da graça de Deus, da justiça de Deus, queime o meu coração, o seu coração, ao ponto de você, como o salmista Davi no Salmo 42, como a corça suspira pelas correntes de água, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Irmãos, isso é ser saudável, isso é ter fome e sede de justiça. Irmãos, ter fome e sede de justiça é levar a vida que Cristo nos deu muito a sério, é levar a salvação que Ele nos deu muito a sério, é pensar na redenção, é pensar no céu glorioso e pensar na glória de Deus, é pensar que tudo isso vai acabar se nós tivermos fome e sede de justiça, porque Jesus garantiu: serão fartos, serão saciados. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa gloriosa nós temos aqui, ansiamos por isso, que isso queime o nosso coração, como queimou o coração do salmista no Salmo 84, versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Eu não quero recreação, entretenimento, prazer neste mundo, embora isso seja legítimo. Você tem que ter um momento de recreação com a sua família, um descanso, mas, irmão, a prioridade é Deus.
prioridade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. É orar com um coração sincero e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, Senhor. Que lá eles anseiam por Deus. Os anjos, mesmo que não tenham pecado, eles vivem para a glória de Deus, eles vivem para agradar a Deus, e nós precisamos, irmão, ser consumidos por este prazer. O que te dá mais prazer? O mundo? As recreações? O entretenimento ou estar na casa de Deus? O salmista diz: prefiro estar na casa de Deus, dá mais prazer para mim. A segunda coisa, cláusula proposicional que quero falar com vocês aqui, é a ausência de fome, sede de justiça, é porque se está cheio de outras coisas. Quando falta fome, sede de justiça, é porque tem outra coisa no lugar. Isso é sério, não é, irmãos? Provérbios 27, versículo 7 diz: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Olha, irmãos, pode ter uma mesa cheia de iguarias, muito cheia de iguarias, frutas, carnes de todo tipo, mas se você não tiver faminto, aquilo ali não tem muito sentido para você, não faz muito sentido para você. A água pode estar com o copo suando, limpinha, uma água com gás ou sem gás, mas se você não tiver com sede, aquilo ali não vai fazer falta para você. É possível que você até jogue fora, derrame fora, joga no meio da rua, porque você não está com sede, não é? Então, para quem está faminto, até o amargo é doce. Eu não sei se você já teve a santa experiência de levar alimento para faminto de rua. Você já fez isso? Você já levou uma marmita para aquelas pessoas que dormem na rua? Se você fizer isso, você vai ver que ele destampa aquele recipiente afoitamente e parece que come até sem mastigar, de tão faminto que está. E talvez você, não é muito aconselhado, mas você leve lá uma Coca-Cola gelada para essa pessoa. Essa pessoa parece que bebe num gole só, porque está com sede. Irmãos, é isso que precisa consumir a minha vida, a nossa vida. Irmãos, não há dificuldade que segure o crente que tem fome e sede de justiça, porque ele está faminto, ele está tão faminto que até o amargo é doce. Ele passa por cima de febre, de chuva, de sol, de calor, de frio, ele passa por cima disso tudo porque ele quer alimentar-se, ele é consumido por isso, amados irmãos. Você é consumido quando você tem fome e sede de justiça. Parece, irmãos, que estamos vivendo num mundo que os interesses materiais sobrepujam o interesse espiritual, e sem querer, Platão parece que teve até a sua filosofia, ela é vigente inclusive hoje, onde ele disse que o mundo das ideias é o mundo real. O mundo, você está vivendo como numa caverna, nós estamos vivendo aqui como numa caverna, isso não é o real, esse não é o mundo real. O mundo real é o mundo das ideias, é de lá que vem todas as coisas, e de uma certa forma ele está certo. O mundo real, irmãos, o mundo verdadeiro, o mundo que nos traz prazer, que sacia a nossa sede, que nos dá, irmãos, alimento para a nossa alma, está lá em cima, é Jesus. E parece que nós trocamos isso, não é verdade, irmãos? Buscamos prazer em outras coisas, buscamos preencher o nosso coração com outras coisas. Talvez muitos hoje estão como a igreja de Laodiceia, não é verdade? Jesus escreveu para essa igreja, e essa igreja dizia: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Quantos parece que estão cheios de outras coisas e não estão com fome e sede de justiça?
E Jesus diz: e você não sabe que és cego e nu, é pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo e colírio para que veja. Oh, irmãos, o que sacia minha alma, o que sacia você, é a meditação na palavra de Deus. É a meditação na palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor que eu tenho uma equipe aqui na igreja de Guanabara que faz devocional todos os dias, de segunda a sexta. E é a oportunidade que Deus dá para você ler esse devocional e meditar nele. É as oportunidades que Deus está dando também para saciarmos. E se você tem fome e sede de justiça, você vai ler. Agora, se você não tem, você vai ver que está lá e não vai importar com isso. Só que muitas responsabilidades, irmãos, muitos privilégios, maiores responsabilidades. Precisamos, irmãos, ter fome e sede de justiça. Se não tem fome e sede, é porque está doente. Quem está doente não tem mesmo apetite. Não tem. Precisa ser curado. Terceira cláusula proposicional que esse texto nos dá, irmãos, que é possível se ter fome e sede de justiça falso. É possível. São muitos que acreditam que estão buscando verdadeiramente a Deus. Muitos. Alguns deles passam a noite fazendo vigília de oração, buscando a Deus, consagrando esse e aquele objeto. E eles acham que estão consumidos com a fome e sede de justiça. Mas tudo aquilo, irmãos, que tira a glória de Deus, tudo aquilo que afaga o meu ego, tudo aquilo que massageia o meu ego, tudo aquilo que tira a cruz de Cristo, tudo aquilo que não leva eu a me arrepender dos meus pecados e me endireitar a minha vida conforme a norma de Deus, é falsa essa sede. É falsa. Eles acham que estão com fome e sede de justiça, enaltecem a religião e jogam fora o leite genuíno da palavra de Deus. Muitos estão, irmãos, mais preocupados com o arranjo do púlpito, com a ornamentação da mesa, com as flores e com tudo aquilo que for sofisticado, mas não dá a devida importância para o alimento que está na mesa. Às vezes o alimento é de fato paupérrimo, talvez, não tem uma aparência muito boa, mas a mesa está cheia de flores, a mesa é bonita, é uma madeira de lei, é uma madeira bonita, mas o alimento que está ali não nutre. A água que está ali está contaminada com o ego humano. Oh, quantos estão aí, irmãos, nisso? Achando que estão fazendo a coisa certa. Quando uma criança nasce, o que essa criança deseja ao ela nascer? Diz Pedro: desejai ardentemente, como criança recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É isso, queridos irmãos. Nós temos que desejar a Deus, a palavra de Deus, estar junto com os irmãos, orar junto, confessar o pecado junto, chorar também junto, alegrar juntos, porque é assim que a gente vive a vida cristã. É esse desejo. A criança chora, ela esperneia, mas quando a mãe dá o leite genuíno para ela, ela se acalenta. Esse desejo da criança, diz Pedro, ele faz essa comparação de um bebê recém-nascido que quer o leite da mãe. Deseja esse leite genuíno da palavra de Deus. Não fica atrás de sofismas ou de sofisticação. Não, a palavra de Deus é simples, o culto é simples, a vida cristã é simples. Nós podemos, o cristianismo vai ter templos ornamentais no ano 300 para lá. Antes a igreja vivia nas casas, não tinha templo, não tinha nada, sentava no chão afora, e o culto a Deus e a presença de Deus era real na vida daquelas pessoas. Hoje parece que nós temos tudo, temos ar-condicionado, temos tudo, mas às vezes falta o desejo mesmo de buscar o Senhor. E quarta cláusula proposicional que eu quero falar com vocês nessa noite: é possível saber se alguém tem verdadeiramente fome e sede de justiça. Quando alguém entra no consultório médico
o médico experiente apenas olhar para o paciente, ele diz: você está desidratado. Você está com alguma falta de vitamina. Olha o seu olho como está. Olha a sua pele como está. Olha a sua apresentação física. Olha o seu semblante como está. Só de olhar, ele sabe que esta pessoa está desnutrida e esta pessoa está com falta de água no organismo. E o que uma pessoa desnutrida e desidratada mais deseja? Ela busca desesperadamente alimento e água. Tem uma boa notícia aqui, irmão. Se você deseja isso, se você deseja estar na casa de Deus, se você deseja cultuar a Deus, se você deseja, isso queima dentro de você, isso é porque você tem fome e sede de justiça. Porque se você não tiver esse desejo, você não está com fome e não com sede de justiça. Mas não se enche de outras coisas, não. Se enche da palavra de Deus, porque se encher de outras coisas, o mel não vai ser mel. Mas para você que está vazio de outras coisas, da sua autossuficiência, da sua religiosidade, e vai a Deus sedento, faminto, até o amargo é doce para você. É muito bom, irmãos, é muito bom. Então dá para saber sim, se a pessoa tem sede e fome de justiça. É o desejo. Se isso queima dentro do coração, às vezes tem problemas sim no nosso caminhar. Quem não tem? O pastor tem, todo mundo tem problema no nosso caminhar, mas há dentro dele uma chama que queima. Deus eu quero essa água, como aquela mulher samaritana no poço. Oh, Jesus falou: oh, se você conhecer o dom de Deus e quem te pede, você daria e pediria, e eu te daria água viva, porque a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Ó Senhor, então me dá dessa água. Irmãos, isso é ser sedento, faminto. E aquela mulher saiu de lá, e ela praticamente sozinha evangelizou a cidade. Vem que eu vou te mostrar como o Messias chegou. Ele já está entre nós, fome e sede de justiça. Você deseja isso? Você deseja falar do Evangelho com outras pessoas? Você deseja isso? Isso queima o seu coração? De falar do Evangelho com outras pessoas? Você está dentro da norma, da justiça de Deus, que é a cruz do Calvário. Jesus se fez pecado por nós e nos deu agora, imputou sobre nós a sua justiça. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele morreu, Ele é a justiça nossa, e os benefícios que Ele obteve de Deus, Ele deu a mim e a você. Isto é a justiça de Deus, o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que serão fartos, disse Jesus? A alma, irmão, só pode ser saciada por Deus. Isso nos diz que há muitas coisas que, embora sejam legítimas, não conseguem fartar a alma. Se alguém deseja ampliar o seu negócio, se deseja estudar mais, se há no seu coração uma busca certa de conforto, isso é legítimo, mas isso não vai saciar a sua alma. Isso são ornamentos da mesa, não é o alimento. Não é. Não adianta alguém colocar uma treliça bonita, pintar essa treliça. A treliça é aqueles galhos que tem para a videira se esparramar e dar uva. Não adianta fazer essa treliça bonita, toda reforçada, se a videira não der uva. Para que investir na treliça se não tem a planta para dar uva? Não, irmão, vamos investir, sim, vamos investir em tudo, na treliça, mas a prioridade é a planta, é a que não vai sustentar. Por isso, irmãos, o Senhor fala conosco nessa noite: cuidado com esses desejos que são falsos. Isso não vai preencher o vazio do seu coração, não vai. Eu queria fazer uma breve aplicação para nós aqui, irmãos, nessa noite. Observem que a bênção final e definitiva está reservada para o futuro. Serão fartos, serão saciados. Aos humildes de espírito,
têm a bênção final de entrar definitivamente no reino de Deus. E por ser humildes, eles choram diante de Deus, por isso serão consolados. Quando Deus vier enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, diz Apocalipse que Ele vai fazer isso, esse vai ser a nossa consolação. Aos mansos, diz Jesus, herdarão a terra. Só entrará na nova terra os mansos, e somente os que têm fome e sede de justiça estarão de posse da árvore da vida e do rio que corta a cidade santa. Leu Apocalipse? Tem uma árvore da vida lá que é Jesus. As folhas dessa árvore são alimento para as nações. E há um rio que corta a cidade de Deus, que nos alimenta, que é o próprio Jesus. Serão fartos, serão alimentados. Meus queridos irmãos, para se ter fome e sede de justiça é preciso exercitar-se na piedade. Quem faz exercício, corre, claro, você sabe o que eu estou falando. Quem vai para a academia, sua muito, o que vai acontecer com ele? Ele quer chegar em casa e tomar aquele belo copo de água, e também quer alimentar. E eu só tenho fome e sede de justiça se eu exercitar no trabalho do Senhor. Se eu ficar com moleza, vou dormir até tarde, eu não vou na academia espiritual. Paulo diz para Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Quando eu me exercito espiritualmente, isso automaticamente vai gerar fome em mim e sede também de Deus. O trabalho, irmão, na igreja, você tem que fazer o trabalho que Deus te vocacionou, porque é isso que são meios que Deus te dá para você ter fome e sede de justiça. Você vai exercitar, exercita, faça a obra de Deus, envolva-se. E etimologicamente a palavra piedade é respeito e reverência a Deus. Eu vou respeitar aquilo que o Senhor me chamou, reverenciar aquilo que o Senhor me chamou. Isso, irmão, se traduz na prática para uma vida pautada na palavra do Senhor. Porque não se pode dizer que alguém reverencia a Deus sem fidelidade à sua palavra. A reverência a Deus é obediência à palavra dele. Assim, com todo exercício físico, mas é preciso ser bem orientado. No exercício da piedade espiritual é também preciso ser bem orientado pela palavra de Deus. Porque senão dá problema nos músculos espirituais. Você já viu aquelas pessoas que querem abraçar tudo, querem fazer tudo, mas não fazem nada? Por quê? Você não chega na academia pegando 50 quilos de um lado, 50 de outro. Você vai devagar, você vai fortalecendo os seus músculos, e assim você vai aumentando isso na vida espiritual, irmão. Faça o simples. Faça o simples. O Senhor requer de nós fidelidade apenas. Ele quer fidelidade. Faça o simples, mas faça, porque isso vai gerar em você fome e sede espiritual. Exercita-te na piedade. Que o Senhor, irmãos, ajude a você. Que o Senhor ajude a todos nós, irmãos, a ter fome e sede de justiça. Porque seremos fartos. Vamos orar.